Bom dia. Quero deixar uma palavra que está Atos dos Apóstolos 16. E chegou a Derbe e Listra. Eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio, Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. E de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma noite de uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos a partida para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. No dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para orarmos, para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada e ela e a sua casa. Os rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E constrangeu Paulo. Isso aí constrangeu Paulo, Silas. E aconteceu que apareceu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores de Roma. Estava seguindo a Paulo e nos chamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias.
Mas Paulo se perturbou com aquilo e voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, que Paulo expulsou o demônio, dessa que dava lucro a Roma, endemoniada. Aí prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça pública e apresentado aos magistrados. Disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou aos pés do tronco e os grilhões do peito. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, depois à mesa na sua crença em Deus, alegrou-se toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: solta aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que soltasse, agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Essa palavra é muito forte, né? Porque Paulo
além de ser romano, só que ele não tinha levado a carta, por ser romano. Mas que as nossas orações ela venha a salvar os necessitados os que precisam de oração. Que é a menina. Temos que estar orando pelos outros. E a menina? E a menina? E a menina? Paulo e Silas mesmo, preso ao tronco, mas eles com a boca entoavam hinos e louvores ao Deus Altíssimo. E os presos escutavam. E a menina? Paulo libertou ela. E com as nossas orações temos que também estar orando pelos outros e libertar. Com as nossas orações. E a menina? E a menina? Ela foi salva. Paulo tirou aquele demônio dela, acabou com a renda dos romanos e levaram ele à praça pública com os magistrados, rasgaram-lhe as vestes e eles foram açoitados com vara e preso ao tronco, com os grilhões no peito. Mas isso não... Eles esqueceram de tapar a boca de Paulo e Silas, porque eles começaram a adorar, a clamar a Deus Altíssimo. E as celas, houve um grande terremoto, todas as celas se abriram. Mas Jesus já tinha dado, falando para Paulo, vai para Macedônia. Esse rapaz precisa de ajuda. Ajuda-nos, que era o carcereiro. Porque em Roma, se algum preso fugisse, ele seria levado à morte. Então ele pegou a espada e falou, o que eu faço? Eu vou me matar. Paulo falou, não, nós vamos orar. E foi salvo, ele e a família dele. Depois eles passam na casa da Lídia, da vendedora de púrpura, e saem em paz. Isso é uma prova que a oração tem poder. A oração, a intercessão tem poder. Então, quando Deus fala para você, vai para o lado direito, você vai. Vai para o lado esquerdo, você vai. Não vai por aqui não, você não vai. Seja obediente. Ele mesmo com os pés no tronco, com os grilhões no peito,
mas a boca deles entoavam hinos e louvores ao Senhor à meia-noite. Os presos escutavam. O cárcere foi aberto, mas Paulo ele podia ter saído, mas ele é ousado, Rasgaram nossas vestes, nos açoitaram. Então não vou sair daqui. Eles que me prenderam, eles têm que vir aqui me soltar. Porque Deus não te deu espírito de covardia, e sim espírito de ousadia. Então Paulo usou ousadia. Esperou o que prenderam ele, os magistrados, para falar: agora pode ir em paz. Quando eles passam na casa de Lídia, a vendedora de púrpura, eles vão em paz. É tremendo isso, essa passagem. Atos dos Apóstolos 16. Devemos estar refletindo sobre isso. Que Deus nos deu o espírito de ousadia, não de covardia. Que Deus abençoe a todos. Todos ficam na paz de Deus. E nosso Salvador Jesus Cristo está voltando. Que Deus acampe anjos, dê ordem a seus anjos para acampar na casa de cada um de nós, nos quatro cantos da casa. Cai sim nossa guerra contra regiões celestiais, contra principado e potestade. Tremendo, né, irmãos? Tremendo isso. E o carcereiro foi abençoado. Ele e a família dele foi salvo. Era isso que Jesus desviou o caminho de Paulo para Macedônia. Deus abençoe a todos.